Fala galera, hoje é dia de Guerra dos Reis. É uma história da Marvel, escrita por Dan Abnett e Andy Lanning e desenhada por Paul Pelletier no ano de 2009. Depois de muito tempo onde Inumanos se unem aos Kree e onde Vulcano surge, tem a sua vingança e se torna o insano Imperador Shi'ar, chega o grande conflito. O embate dos impérios. Chega a Guerra dos Reis. Existe um grande caminho de quadrinhos que trazem até esse ponto. Seria interessante você conhecer essas histórias, mas o que é realmente necessário para entender os motivos do conflito é obviamente Guerra dos Reis Prólogo, que vai ter o link aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já conhece toda essa trajetória, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos pra história, senta aí. Tenta que lá vem a história. A história começa exatamente com o fim do prólogo. Lilandra, junto dos piratas siderais liderados por Destrutor, estão em fuga em busca de ajuda, a caminho do Império Kree, agora liderado pelo rei dos Inumanos, Raio Negro. Os rebeldes seguem a toda velocidade fugindo de um Super Destroyer Shi'ar. Os Kree estão se preparando para um casamento real entre Crystales e Ronan, uma união arranjada para aproximar os laços entre Inumanos e Krees. Então, para serem liberados pelo escudo que protege o espaço Kree, Polaris usa um trunfo. O fato de ser ex-cunhada de Crystales, que antes foi casada com Mercúrio, que até então era considerado irmão de Polaris. Os escudos de força Kree são baixados, deixando os piratas entrarem, mas sendo reerguidos logo em seguida, destruindo a nave Shi'ar. Passada a correria e agora em segurança, Polaris questiona Crystales sobre isso, sobre o seu casamento. E a Inumana garante que não está fazendo por amor, mas por dever, para garantir a união dos dois povos, mesmo o Raio Negro já sendo o rei dos Kree. Só que do lado de fora, Ronan estava levando flores para sua futura esposa e ouve a conversa, o deixando desanimado e jogando fora as flores que levava. Enquanto isso, Lilandra tem uma reunião com o Raio Negro e Medusa, pedindo por asilo e por apoio contra Vulcano. Mas Medusa imediatamente demonstra se opor a um conflito direto com os Shi'ars. Só que, só de terem dado asilo a Lilandra, os Inumanos já foram inseridos no conflito. E a expansão territorial violenta de Vulcano, uma hora ou outra, chegaria nas fronteiras Kree. A bordo da sua nave de comando, o Imperador Vulcano demonstra ter planos para o casamento, enquanto o Gladiador pensa sobre a sua lealdade incondicional ao Império Shi'ar, mesmo sabendo que o atual Imperador é um usurpador terrestre. Vulcano tem um plano e diz que os Kree e os Inumanos terão um presente enviado por ele para esse casamento. A cerimônia se inicia num palácio de gelo em Hala, o mundo sede Kree, com milhares de convidados e com robôs Kree vigilantes por toda parte. Mas no centro de Hala, a ação de Vulcano se inicia, porque um transmorfo da Guarda Imperial Shi'ar se infiltra como um Kree e se sacrifica para destruir o gerador dos escudos. Desse jeito, o casamento real, que estava sendo celebrado, é bruscamente interrompido. Sem os escudos Kree, dos céus se inicia de surpresa um ataque da Guarda Imperial Shi'ar. O ataque surpresa é devastador, os robôs vigilantes são destruídos, guardas Kree são atacados. Raio Negro e Ronan contra-atacam, mas o ataque foi feito num momento de vulnerabilidade, e o nível de poder da Guarda Imperial liderado pelo Gladiador é alto demais. No meio da confusão dos combates, a guarda consegue alcançar e capturar Lilandra, a teletransportando para longe dali. Inclusive fazendo com que Chod perca uma mão tentando resgatá-la nesse momento. Crystales é atacada e Ronan, cada vez mais demonstrando realmente ter desenvolvido sentimentos por ela, corre para defendê-la, mas é brutalmente espancado, ficando à beira da morte. Dando-se por satisfeito e tendo conseguido realizar sua missão, o Gladiador ordena a retirada da Guarda Imperial. Os Shi'ars vão embora, deixando o casamento, que seria uma celebração, totalmente em ruínas.
O Palácio de Gelo fica totalmente manchado por sangue e por destruição. O ataque contra os Kree e os Inumanos foi impiedoso e não será perdoado pela família real. O pagamento será com sangue. A guerra tinha realmente começado. Vulcano começa a guerra usando armas de destruição em massa, explodindo planetas Kree com as suas negabombas. Lilandra é entregue por Gladiador. A ex-imperatriz, a ex-Magistrix, é agora uma prisioneira de guerra e Vulcano diz que toda aquela destruição é culpa dela. Em Hala, Medusa declara oficialmente guerra contra os Shi'ars, o que causa revolta pelas ruas porque, para parte da população Kree, a culpa do conflito é dos Inumanos por terem acolhido uma Shi'ar. Além de que o povo ainda não tem confiança nos recém-regentes do Império. Assim, a família real se reúne para decidir o que fazer. Ronan está gravemente ferido e Cristales fica ao lado dele no hospital o tempo todo. Mas aos poucos, voltando à consciência, Ronan diz que depositou as esperanças de tornar os Kree mais fortes através dos Inumanos. E só por isso aceitou ceder o trono a Raio Negro. Então ele pede para que os Inumanos provem que ele não estava errado na sua decisão. Ao sair dali, Cristales passa a cuidar espontaneamente dos feridos do conflito que estão na frente do local. Ela lhes garante água, alimentação, abrigo e hospitais para os Kree, o que acaba dando uma nova visão ao povo sobre os Inumanos, conquistando a confiança deles, onde Cristales passa a ser chamada pela população de Princesa do Povo. Mas enquanto isso, a família real planeja os próximos passos da guerra. Maximus cria uma nova geração de robôs vigilantes Kree muito mais poderosos, dessa vez alimentados pela energia da voz de Raio Negro. Absorvendo e armazenando o poder sônico do Rei dos Inumanos, esses robôs são capazes de destruir qualquer coisa no caminho, inclusive frotas de naves Shi'ars. E em paralelo a isso, Destrutor organiza o resgate de Lilandra com os piratas siderais auxiliados pelos Inumanos. Enquanto os vigilantes vaporizam naves Shi'ars, os piratas, já na fronteira Kree, interceptam outra nave inimiga. Destrutor abre caminho para ela ser abordada por Triton e um grupo de Inumanos treinados para lutar em gravidade zero. E ali, eles conseguem acessar dados sobre as coordenadas de onde Lilandra está sendo mantida. Enquanto isso, na nave de Vulcano, o almirante Cardoon informa o seu imperador da perda de um segundo batalhão de guerra. Enfurecido, Vulcano diz que vai matar todos os Kree e os Inumanos, mas antes quer matar Lilandra. Cardoon e Gladiador o convencem de que é melhor mantê-la viva, porque capturada ela é a derrota dos rebeldes, e morta ela se tornaria um mártir. Isso causaria uma guerra civil Shi'ar. Os rebeldes apoiadores de Lilandra nunca parariam de resistir. Vulcano se irrita com isso e decide que ela será morta de qualquer forma, mas apenas depois de um julgamento público que acabará com a sua imagem frente aos Shi'ars. Em Hala, Cristales continua acompanhando a recuperação de Ronan, e ela acredita que, mesmo interrompido, o casamento deles é oficial. Eles estão sim casados e aparentemente ela realmente passou a se afeiçoar por ele. Ela passa as informações sobre a guerra para o seu marido, mas ele está mais preocupado com outra coisa. A promessa que Raio Negro fez quando assumiu o Império, de ajudar na evolução genética dos Kree, que estão estagnados há muito tempo. Acontece que quando Raio Negro assumiu o Império, Ronan disse aos Inumanos que a maior ameaça aos Kree não são os Skrulls ou os Shi'ars, e sim a genética deles, que não evolui há muito tempo. Inclusive, foi por isso que eles fizeram testes genéticos pelo universo, criando os Inumanos. E foi por isso que Ronan entregou o trono, porque eles poderiam realmente ser o próximo passo para a evolução da raça. Assim, o projeto dos Inumanos para evoluir os Kree agora é usando as névoas terrígenas. O problema é que as pesquisas de Karnak mostram que as névoas não funcionam nos Kree como funcionam nos Inumanos. Então ele estava procurando uma maneira de torná-las efetivas ao DNA Kree. Mas nada estava dando resultado. E nesse momento, Maximus está impossibilitado de continuar com as pesquisas agora por causa da guerra.
Crystalis se mostra insatisfeita com a situação, ainda mais quando a Rainha Medusa afirma que mesmo sem conseguir agir no genoma dos Kree, os Inumanos continuarão a comandá-los, na guerra ou depois dela. Ela até mesmo expressa suas preocupações a Raio Negro, de estarem usando os Kree na guerra e não lhes dando uma garantia de solução para a genética deles. Mas ela não recebe nenhuma resposta do seu rei. Enquanto isso, no espaço Shi'ar, os piratas siderais finalmente encontram e atacam a nave em que Lilandra está sendo mantida como prisioneira. O problema é que a Guarda Imperial tá ali para atrapalhá-los. A solução é que os piratas siderais têm o apoio agora dos Guardiões da Galáxia. Acontece que, com os eventos de aniquilação, o universo já tinha sofrido muito, e Adam Warlock percebeu que mais um conflito iria colocar tudo em risco, o próprio espaço e tempo. Assim, os Guardiões da Galáxia se dividiram em duas equipes, onde uma tentou dialogar com os Inumanos sem muito sucesso, enquanto outra, inclusive com o próprio Adam Warlock, foram ao encontro de Vulcano, o que acabou muito mal com Adam e Vulcano entrando em conflito, e com o resto da equipe com Rocket Raccoon fugindo ao lado dos piratas siderais, que é essa mesma equipe agora que acabou de surgir. Os Guardiões da Galáxia se mostram essenciais nesse combate, onde unidos aos piratas siderais combatem toda a Guarda Imperial. Principalmente Rocket Raccoon, que com a ajuda de Rachel consegue enganar até mesmo o Gladiador como se estivesse sendo atacado por uma super arma de plasma. O problema é que o ataque psíquico dura pouco e o Gladiador se liberta, nocauteando todos os seus inimigos e seguindo até Lilandra. A ex-imperatriz apela mais uma vez ao seu velho amigo e protetor. E nesse instante, ao perceber toda a devastação causada pela guerra de Vulcano ao império que ele próprio jurou proteger, Gladiador finalmente age por vontade própria e não faz nada contra Lilandra. Nesse momento, o Esmagador questiona o que ele está fazendo, então o Gladiador se volta contra ele e o mata. E desse jeito, ele diz que serve ao Império Shi'ar e à Imperatriz Lilandra. Kalark, o Gladiador, o pretor da Guarda Imperial, vem do planeta Strontia, um planeta que foi salvo pelo Império Shi'ar e faz parte dele. Por isso, os Strontianos sempre foram gratos e sempre prometeram servir ao Império, independente de quem fosse o Imperador. Kalark era o mais poderoso, o mais honrado e o melhor entre o seu povo, chegando ao nível mais alto da patente, um gladiador. E independente da sua missão ou do que fosse mandado fazer, ele sempre deveria seguir sem questionar as ordens do seu imperador. Até mesmo de Vulcano, quem ele desprezava por levar o império a tantos conflitos. Mas isso termina agora. Longe dali, em Conchor, território Kree atacado pelos Shi'ars, o almirante Cardoon alerta Vulcano que a expansão territorial dos Shi'ars, ao mesmo tempo em que travam uma guerra contra os Kree, está enfraquecendo o Império, o que pode resultar num colapso em poucos meses. Os esforços militares estão forçando o aumento de impostos por todo o Império, fora o trabalho incansável para produzir mais armas. Assim, alguns planetas já apresentam revoltas. Vulcano está insatisfeito com tudo isso, mas não pretende interromper a guerra. Só que nesse momento, ele é interrompido pelo ataque de um dos novos vigilantes de Maximus. Mas pouco antes de ser completamente atingido pelo poder sônico, Vulcano é salvo por uma figura misteriosa. Enquanto isso, em Hala, cada vez mais próxima de Ronan, Crystalis lhe conta o fracasso dos Inumanos em fazer as névoas terrígenas funcionarem no DNA dos Kree. Eles concordam que devem discutir o assunto com o Raio Negro antes do fim da guerra, para que não seja tarde demais. E Ronan acha que o seu novo rei não está tomando atitudes mais drásticas para acabar logo com a guerra por algum motivo. Acontece que Raio Negro quer tentar minimizar as perdas e por isso deu uma chance para os piratas siderais acabarem com o conflito. Se isso falhar, ela acredita que uma contingência já está preparada. Algo realmente drástico.
Em Shandilar, Gladiador escolta os piratas e Lilandra até o parlamento político do Império, onde Lilandra confronta o chanceler Araki, o seu antigo aliado que a traiu. Depois de acabar com uma leve resistência de guardas Shi'ar, facilmente dizimados por Gladiador e pelos piratas siderais, Lilandra discursa reafirmando seu direito de sangue pelo trono, inflamando o conselho de que os Shi'ars pertencem aos Shi'ars. E assim, por todas as consequências dos atos de Vulcano, ela consegue o apoio da maioria do parlamento. Enquanto isso, em Conshore, Vulcano conversa com a figura misteriosa que o salvou do ataque Kree. Ele se revela como Garra, membro da Fraternidade dos Rapinantes, uma antiga ordem secreta dedicada exclusivamente à sobrevivência do Império Shi'ar. Garra se coloca ao dispor de Vulcano e prova sua lealdade, mostrando que a fraternidade conseguiu uma aliança até mesmo com Blastar, o atual rei da Zona Negativa, que derrotou aliados Krees. E em seguida, o Garra informa a Vulcano do que Lilandra vem fazendo no conselho em Shandilar. O Imperador mais uma vez se descontrola, mas Garra diz que já tá cuidando disso. É missão da fraternidade manter a ordem no Império Shi'ar, e ele próprio já ordenou a resolução dessa situação. O problema é que em Shandilar, o caos se instaurou. A população tomou as ruas, apoiadores de Lilandra e defensores de Vulcano começaram a se confrontar por todos os lados. Na intenção de consolidar o seu poder, Lilandra anda no meio do caos, escoltada pelos piratas siderais e por Gladiador, rumo ao templo onde deve renovar o seu juramento como imperatriz, como a Magistrix Shi'ar. Ela precisa andar no meio da população mesmo que em fúria, para mostrar a sua honra e a sua força perante o seu povo. Mas no meio da confusão, eles são até mesmo atacados pelo Esquadrão da Morte do chanceler Araki, uma equipe implacável que no passado matou quase todos os remanescentes da família Grey em retaliação aos atos da Fênix no espaço Shi'ar, fazendo com que Rachel os atacasse, quebrando a segurança. E se aproveitando dessa distração, o Garra tinha um dos seus agentes ali, o Lâmina, incorporado no Falcão de Aço, que estava disfarçado no meio do povo. Assim, ele dispara contra os heróis, atingindo e matando Lilandra. A esperança dos heróis morre nos braços do Gladiador. Em Hala, Raio Negro é informado da morte de Lilandra, e por mais que Medusa não goste da ideia, ele decide colocar o seu plano de contingência em movimento, e prepara a cidade voadora de Attilan para o ataque final. Na sua nave, Vulcano ouve as novidades também, e se alegra ao saber da morte de Lilandra. Mas o almirante Cardoon não tá nada feliz. Para ele, essa foi a pior ação possível. Ele acredita que uma guerra civil acontecerá agora com Lilandra como mártir. Cardoon sugere que os Shi'ars entrem em consenso e busquem a paz com os Krees para cuidar desses conflitos civis. Então Vulcano, inclusive, acusa o Garra de ter causado toda essa situação, colocando o seu império em risco. Mas Garra o lembra que Vulcano não é a sua prioridade. Ele é apenas o gestor atual do império que a Fraternidade dos Raptores protege. E inclusive, ele diz que se Vulcano não for capaz de administrar a situação, a Fraternidade investirá em alguém que consiga. Nesse instante, chegam os informes de que Attilan está em direção ao espaço Shi'ar. Cardoon acredita que se trata de um ataque direto a Vulcano, com a intenção de acabar com o combate imediatamente matando o líder Shi'ar. Então antes de qualquer coisa, Vulcano decide que é ele quem vai atacar diretamente o rei dos Inumanos. Enquanto isso, em Attilan, Cristales e Ronan exigem explicações à família real, e ela é dada. Raio Negro já tinha um plano antes da guerra, de usar as névoas terrígenas para transformar toda a população universal em inumanos, com a intenção de tornar todos iguais, acabando com conflitos. Não vai existir mais diferença de raças, não vai existir mais conflitos entre diferentes, porque todos serão iguais.
Era um plano a longo prazo, a ser implementado por gerações, mas a guerra apressou as coisas. Maximus então construiu uma bomba T, uma bomba terrígena, empoderada pela voz de Raio Negro. O plano de contingência é que Attilan se dirija ao espaço Shi'ar para detonar a bomba ali, acabando com a guerra e espalhando o efeito alimentado pela voz de Raio Negro por todo o universo. Mas Ronan se revolta com isso, porque se esse plano se concretizar, a situação dos Kree vai se tornar ainda pior. Como eles são imunes ao efeito das névoas, eles seriam o único povo não inumano. Eles ficariam abaixo da escala evolutiva quando comparados a todo o resto do universo. E mesmo com Cristales e Ronan implorando que parem essa missão, Raio Negro não desiste do seu plano. Em Shandilar, o conflito saiu totalmente de controle, com centenas de mortos pelas ruas. Gladiador se deixou tomar pela fúria e segue dizimando seus oponentes. Com a ajuda de Rachel, ele destrói o Esquadrão da Morte, matando até mesmo o traidor, o Chanceler Araki. Mas mesmo assim, Alex, Polaris e os Piratas Siderais perdem as esperanças. Nos escombros, em meio aos mortos, um devastado gladiador carrega o cetro da falecida Lilandra, até que encontra sobreviventes que imploram pela sua ajuda. E percebendo o cetro na sua mão, eles começam a chamá-lo de Majestor. Nesse momento, Attilan chega ao espaço Shi'ar e a bomba T é lançada. Mas acontece que para ativá-la em toda a sua potência, Raio Negro precisará usar a sua voz presencialmente. Com isso, se sacrificando. É só nesse momento que Medusa fica sabendo desse detalhe do plano e se desespera. Mas fora ela e Cristales, o restante da família real já tinha entendido o sacrifício de Raio Negro. Ela abre comunicações para tentar convencer o marido dentro da cápsula da bomba a desistir, mas ele a ignora e começa a energizá-la, dizendo apenas adeus. Só que é aqui que Vulcano chega voando, destruindo vários dos novos vigilantes e abordando Raio Negro num conflito direto, rei contra rei. O problema é que Raio Negro precisa se conter para não destruir a sua arma, a bomba T. Qualquer uso da sua voz iria destruí-la de forma prematura. Vulcano percebe que ele tenta proteger algo e se aproveita para atacar de forma cada vez mais violenta. Maximus monitora, mas percebe que a bomba já vem sofrendo danos. Medusa se revolta com Karnak por não ter contado a totalidade do plano para ela, que Raio Negro seria sacrificado com isso. Então Ronan tenta se aproveitar para convencer Medusa a deter a detonação, e mesmo abalada, ela diz que precisa cumprir as ordens do seu rei e aceitar o sacrifício do seu marido, porque às vezes até um rei precisa se sacrificar pelo seu povo. Nesse instante, Cristales não aguenta mais ficar observando aquilo e age, se teleportando até a bomba com um dentinho. Vulcano tá quase derrotando o Raio Negro, mas cansado, ele não se segura mais e quando o Raio Negro libera sua voz, ele praticamente dizima Vulcano. Só que isso afetou a bomba que tá prestes a explodir agora. Nesse instante, Cristales surge teleportada, e usando seus poderes elementais, ela praticamente inutiliza aqueles cristais, cancelando o efeito das névoas terrígenas. Mas ainda assim, trata-se de uma bomba extremamente poderosa, alimentada pela voz de Raio Negro que está sobrecarregada, prestes a explodir. Sem energias, Raio Negro aceita ser levado de volta, mas quando ele e Cristales estão prestes a se teletransportar, Vulcano ressurge. Mesmo com o seu corpo praticamente destruído, as energias e a fúria do mutante o mantiveram vivo, o reconstruindo. Cristales e Dentinho partem, e sem mais tempo, a bomba explode, e o seu efeito é devastador. A explosão dizimou uma extensa parte da frota Shi'ar, e mais do que isso. A bomba causou uma ruptura, uma fenda no espaço e tempo, assim como Adam Warlock já tinha avisado que aconteceria.
Raio Negro e Vulcano são considerados como mortos. Assim, com toda essa devastação, o Almirante Cardoon oficializa a rendição dos Shi'ar imediatamente. Mas Medusa não tem tempo de comemorar a boa notícia, porque nesse momento Cristális e Dentinho retornam, informando que seu rei estava no meio da explosão. Ajoelhada e em prantos, Medusa pergunta o que fizeram. E também chorando de forma melancólica, Cristális responde que eles venceram a guerra. Os dois lados estão sem um rei, mas o Império Kree é o vencedor e quem assume é a Rainha Medusa. Agora eles devem se impor na escolha do novo líder dos Shi'ars. Kalark, o gladiador, é quem responde pelos Shi'ars momentaneamente. Inclusive recebendo a nova chanceler, também da linhagem Araki. Mas logo, o ex-líder da Guarda Imperial a coloca no seu lugar, relembrando o que ele fez com o seu antecessor. Ele vai de encontro com os piratas siderais, que tentam encontrar aquele rapinante que matou Lilandra, mas sem sucesso. Aquele era Christopher Powell, o Falcão de Aço. Na verdade, Powell é um herói, mas a sua armadura vem dos rapinantes e foi comandada pelo Lâmina a mando do Garra, exatamente para seguir as ordens de matar Lilandra. Tudo isso foi visto numa história paralela da saga principal, onde sabemos que Powell ficou foragido e agora é o assassino mais procurado da galáxia. Nesse momento, a cidade de Attilan surge na capital Shi'ar, levando os inumanos para o funeral de Lilandra. Além de estarem ali para escolher o novo comandante do Império. O Almirante Cardoon talvez poderia seguir como líder, já que é da família Neramani, mas ele traiu a sobrinha antes e isso não seria aceito pelo povo. Decan tá morto, Rapina em coma, Lilandra morta. Ou seja, não tem ninguém da linhagem real para seguir o comando. Nesse instante, os que sobraram da Guarda Imperial surgem ali no meio do funeral, dizendo que são contra a presença dos inumanos e que eles foram a ruína do seu império, iniciando assim um conflito. Mas o gladiador intervém. Com seu enorme poder, ele exige respeito no funeral da Magistrix. Ele não vai mais tolerar o Império sendo dividido dessa forma. Ele não vai mais tolerar os Shi'ars em ruína. Desse jeito, Cristális pega o cetro que simboliza a liderança Shi'ar e entrega ao homem mais honrado ali, quem sempre protegeu o Império, tivesse sido ele comandado por quem fosse. Kalark, o gladiador, o pretor, o líder da Guarda Imperial, o não Shi'ar que mais quer o bem do povo, se torna o novo imperador, o novo majestor. Porque às vezes, para servir ao trono, é preciso ser o trono. E é desse jeito que termina a história. Depois de todo um caminho dos inumanos ao espaço Kree e de Vulcano ao espaço e posto de Imperador Shi'ar, chegou finalmente ao fim a Guerra dos Reis. A arte da saga principal é boa, a narrativa é interessante, mas na saga principal deixa de fora alguns pontos que eu já vou explicar o porquê. A trama e as motivações são muito boas, e o roteiro tem os seus pontos fortes e fracos. A história é explosiva, é agitada, te deixa eufórico lendo. Mas me deixou um pouco incomodado porque todo o caminho até aqui focado no Destrutor e os Piratas Siderais, por exemplo, foi totalmente deixado de lado. Alex se tornou um coadjuvante completo. A saga tem muitos tie-ins, muitas histórias que correm em paralelo, e é aí que está o foco nos outros personagens. Por exemplo, a prima do gladiador não surge aqui, ela aparece no tie-in do Nova. Todo o desenvolvimento do Falcão de Aço também é um tie-in. E na narrativa da saga principal, existem pontos que você não tem noção de quanto tempo se passou, por exemplo. E é exatamente porque a história precisava deixar esse espaço para os tie-ins. Mesmo assim, de modo geral, a Guerra dos Reis é muito boa.
O nível de poder dos inumanos aqui, principalmente de Raio Negro, é realmente mostrado e explica por que ele é um rei tão respeitado e tão importante. E por falar em rei, finalmente o Império Shi'ar pode seguir com alguém digno no comando. No finalzinho da história, a gente ainda vê pontas soltas para o futuro, como a nova chanceler, que era na verdade um rapinante que aceita o novo comando Shi'ar. Enquanto na fenda do espaço-tempo aberta pela bomba, vemos Magus, o lado mal de Adam Warlock, seguindo nesse assunto. Ou seja, essa ramificação é levada para os Guardiões da Galáxia. Os piratas siderais ficam no espaço tentando achar o Falcão de Aço, e o Império fica em boas mãos. Por enquanto, a saga de Vulcano, dos Inumanos e todo o caminho até a Guerra dos Reis termina aqui. Mas claro que morte em quadrinhos raramente é algo definitivo. Então alguns personagens aqui surgem no futuro. Mas isso talvez são histórias para outros vídeos. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.